Boa noite a todos. Iremos dar continuidade às apresentações referentes aos planos de manejo integrado de pragas. Nosso grupo é composto por Daiane Alves, Edmara Cavalcante, José Arlan e por mim, Alcione. Bom, a propriedade que nós utilizamos para a realização deste trabalho, chamada de Sítio Junco, do senhor Neylon Batista, é uma propriedade de cultivo de hortaliça, que tem uma área de 1 hectare e é localizada no município de Itauá, no Ceará. As principais culturas cultivadas na propriedade são coentro, cebolinha, alface, cenoura e 2 variedades de tomate, o tomate comum e o tomate cereja. Na propriedade foram encontradas algumas pragas na cultura do coentro, pulgão e tripes, e na cultura da cebolinha, lagartas, tripes e mosca minadora. Nas demais culturas, como elas são produzidas em pequena escala, a ocorrência de pragas é quase despercebida. Então, como podemos observar aí na tabela, todas essas pragas elas ocorrem no período de fase vegetativa da planta. Na propriedade foram encontradas 2 espécies de tripes, a Frankliniella schutzi e o Trips tabaci. São ambos insetos pequenos que pertencem à ordem de Sanoptera. São fitófagos, são insetos sugadores, São vetores de fitopatógenos. Ambos apresentam 2 pares de asas franjadas, aparelho bucal sugador formado de 3 estiletes. Os adultos de Frankliniella schutzi apresentam coloração marrom escura, medem aproximadamente 3 mm de comprimento. As ninfas possuem coloração amarelada. Já os adultos de Trips tabaci apresentam cor variável, que vai do amarelo ao marrom, e as ninfas de Trips tabaci são amarelo esverdeadas e um pouco mais claro que os adultos, Ambas as espécies elas vivem abrigadas sobre as folhas novas ou velhas, colocam os ovos nas folhas, após alguns dias aparecem as formas jovens, formam colônias numerosas nas folhas e sugam a seiva da planta. Então, com o ataque desses insetos, ocorre alteração na consistência das folhas, que ficam coriáceas e quebradiças. Então, como possíveis causas da ocorrência de trips na área, pode-se citar as condições de períodos quentes e secos que favorecem a proliferação dessa praga, mas também elas podem surgir em condições de baixa temperatura associada à estiagem. Foi encontrado também a espécie de pulgão, pulgão verde, Myzos persicae, que é pertencente à ordem Hemiptera, família Aphididae, e o ataque desses insetos acontece também a sucção da seiva. São indivíduos que medem cerca de 2 mm de comprimento, com a cabeça, antena e tórax pretos. Esses insetos eles se multiplicam com facilidade em condições de temperatura alta e baixa precipitação. São principalmente afetados pelas condições nutricionais da planta infestada. Então, na propriedade, há ocorrência de temperaturas elevadas que favorecem a infestação destas pragas e apresentam poucos indivíduos por colônia. E na maioria das vezes, eles aparecem em uma área que está em mau estado, coberta de ervas daninhas. Então, um desequilíbrio de nutrientes na composição do solo também pode ser outro motivo para o aparecimento do pulgão. Eles costumam atacar as plantas com excesso de nitrogênio e falta de fósforo. O aparecimento do pulgão também na área é facilitado ainda pela invasão de formigas, que se alimentam da secreção dos pulgões e transportam eles de um lugar para o outro como fonte de alimento. Os danos causados pelo pulgão são provocados devido ao succionamento contínuo da seiva, que prejudica o crescimento da planta atacada. O ataque ocorre nas folhas basais da planta, causando o encarquilhamento das folhas. Eles também secretam uma substância adocicada, que em abundância é um meio para o crescimento de fungos produtores de fumagina. A mosca minadora, Liriomyza, é pertencente à ordem Diptera, da família Agromyzidae, e foi identificada essa praga no cultivo da cebolinha. Então, o adulto da mosca minadora mede aproximadamente 1 mm de comprimento, apresenta coloração geral preta, com manchas amarelas na cabeça e na região entre as asas. Então, durante o seu ciclo de vida, a fêmea oviposita
cerca de 300 a 700 ovos. A larva mede em torno de 2 milímetros e tem coloração branca. Então, a maioria das larvas transforma-se em pupa no solo, podendo também ser encontradas no interior das galerias, no mesófilo foliar. A fase larval destas moscas que causam os prejuízos, porque as larvas elas abrem galerias em forma de zigue-zague entre a epiderme superior e a inferior das folhas, formando lesões esbranquiçadas. Quando a população de larvas na folha é alta, ocorre a redução da capacidade fotossintética da planta por murcha e a queda prematura de folhas. A lagarta da rosca, pertencente à ordem Lepidoptera, apresenta uma coloração variável de cinza escura a marrom claro, podem medir de 45 a 50 milímetros no seu máximo desenvolvimento, possuem o hábito de se alimentarem durante a noite, durante o dia protegem-se sob torrões na base da planta ou a poucos centímetros de profundidade no solo. O ciclo biológico dessas lagartas são de cerca de 34 a 64 dias, sendo o período de ovo de 4 dias, de lagarta de 20 a 40 dias e de pupa de 10 a 20 dias. Vivem enterradas no solo. Em plantas mais desenvolvidas, elas podem provocar o sintoma de coração morto ao abrir galerias ou provocar o perfilhamento excessivo nestas plantas, gerando uma torceira. Sua ocorrência na área pode estar associada à presença de plantas hospedeiras antes da semeadura, como, por exemplo, língua de vadas e o caruru. Bom, em relação à tomada de decisão, só é feita quando for obtido o nível de controle. A tomada de decisão em relação ao controle das pragas é baseada em planos de amostragem, né? Então deve-se tomar decisões de controlar ou não a praga quando a população está alta, né? Acima do nível de dano econômico ou do nível de controle, e a população dos inimigos naturais é baixa. Então as técnicas de amostragem que são utilizadas para a realização é a batida das folhas das plantas em bandejas plásticas e a contagem direta. Então a amostragem ela deve ser realizada semanalmente, avaliando-se os órgãos atacados. Na amostragem das pragas de folhagem, deve-se avaliar todas as folhas. As folhas deverão ser batidas em bandejas plásticas brancas com medidas de 34 por 28 a 4,5 cm e os insetos presentes deverão ser contados. Na amostragem de minadoras, deve-se anotar a presença de minas nas folhas. Os números provenientes das avaliações deverão ser anotados em planilhas e comparados com o nível de controle. Aí, como vocês podem ver, trouxemos uma tabela de nível de controle para as pragas de hortaliça. Então, as desfolhadoras, né, como as lagartas, elas nível de controle de 10% de desfolha, as minadoras 10% de ataque e os insetos sugadores 10% das folhas atacadas. Então, só quando atinge o nível de controle. Então, em relação às recomendações para trips, a espécie Frankliniella schütze, medidas preventivas como plantar na época de menor incidência da praga, instalação do canteiro longe de áreas de culturas em que o inseto ataca, e arrancar e queimar as plantas sintomáticas do Trips tabaci. Práticas culturais como cultivo em resíduos vegetais, destruição de plantas voluntárias da cebolinha, utilização de predadores naturais, controle biológico, que são utilizadas larvas de dípteras da família Syrphidae e crisopídeos, como bicho lixeiro, e alguns coleópteros, como as joaninhas. E algumas medidas também podem ser integradas junto ao controle, com utilização de cultivares com folhas lisas e pouca serosidade, manejo adequado do solo, seleção de mudas sadias e vigorosas, nutrição adequada da cebola com base em análise de solo e o foliar. No caso do pulgão verde, as recomendações: utilizar inimigos naturais, como parasitóides, afídeos e os predadores Cicloneda sanguínea, Pseudodorus e Alegrapta. É de suma importância para o desenvolvimento de sistemas eficientes de manejo desses insetos pragas nos cultivos agrícolas. Em relação à mosca minadora, destruir restos culturais, evitar plantios de culturas hospedeiras próximas à cultura da cebolinha, por exemplo, evitar plantio de feijão, ervilha, melancia, fava, batatinha e tomateiro, que são culturas que são hospedeiras da praga, e evitar o uso excessivo de agrotóxicos para não destruir a população
dos inimigos naturais da praga presente na área. A ação a lagarta rosca é destruir restos culturais, revolvimento e a exposição ao sol por ocasião de preparo da área. A adubação e a irrigação devem ser realizados de modo adequado, dentro das recomendações. Para o controle químico, para TRIPS, realizar pulverizações com inseticidas fosforados e piretróides registrados para as culturas. Pulgão, usar inseticidas seletivos é uma estratégia que diminui a população da praga e mantém os inimigos naturais na lavoura. No caso da mosca minadora, recomenda-se a pulverização com inseticidas piretróides ou a aplicação de inseticidas sistêmicos granulados específicos para a cultura e registrado para a cultura. A lagarta rosca, para o controle químico, é indicada a aplicação de produtos como carbaril direcionado para o colo das plantas. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos.